Fala galera, análise de Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 1, pela 36ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos começar nossa análise olhando para o comportamento das equipes em campo, e a gente vai ver o Cruzeiro com mais posse de bola, 57% contra 43% do Atlético Paranaense, um número relativamente alto aí para o Cruzeiro como mandante. Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vai ver aqui nitidamente os jogadores do Cruzeiro mais avançados dentro do campo de jogo. Eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio de cada uma das equipes, e a gente vai ver a linha do Cruzeiro aí até mais adiantada, é, à frente da linha do meio de campo, e a linha do Atlético Paranaense mais recuada. Isso pode demonstrar aí ou que o Cruzeiro jogou mais em cima do Atlético de fato, ou que o Atlético se recuou aí de propósito para tentar é, criar espaço atrás da defesa do Cruzeiro e construir as suas jogadas. A gente vai entender isso um pouco melhor olhando para a concentração de jogadas da partida. E a gente vai ver que o Cruzeiro dominou o meio de campo, 26% do total de jogadas da partida foram do Cruzeiro no meio, contra 16% do Atlético Paranaense. O Cruzeiro também criou mais no campo ofensivo, 17% do total de jogadas da partida, contra 7% do Atlético Paranaense, né, o percentual de jogadas criadas da partida que foram do Atlético no seu campo de ataque. Então a gente vê o Cruzeiro com mais posse de bola, jogando mais adiantado e criando mais no meio de campo e no seu campo ofensivo. Aqui embaixo a gente vai olhar para um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos de jogo. A gente vai ver mais barras azuis do que barras vermelhas, né, que mostra aí que o Cruzeiro dominou a partida por mais tempo, e a gente também vai ver momentos de mais intensidade do Cruzeiro, que são esses picos aqui acima da linha de 25, né? Esses picos aí demonstram uma superioridade mais intensa do Cruzeiro. Pelo lado do Atlético, a gente tem alguns trechos aqui de domínio, mas todos ali dentro da linha de menos 25, né, acima da linha de menos 25, que mostra um domínio um pouco mais leve, né, apenas aqui entre os 15 e os 30 minutos do segundo tempo é que o Atlético conseguiu ter um domínio um pouco mais intenso. Se a gente considerar que o domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100 e tirar a média de todas as barras desse gráfico, a gente vai chegar no número 15, que mostra aí um domínio relativamente alto do Cruzeiro na média da partida. Agora a gente vai olhar para algumas estatísticas do jogo para tentar entender aquilo que as equipes conseguiram produzir de fato na partida, mas antes disso fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então a gente vai começar a análise agora olhando para a expectativa de assistências, né, que é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vê aqui pelo lado do Cruzeiro o valor de 1,34, um número relativamente alto para uma equipe mandante, e para o Atlético 0,95, um número que também é alto, considerando que o Atlético era equipe visitante, mas ainda assim inferior ao do Cruzeiro. Então a gente consegue ver o Cruzeiro com uma ligeira superioridade na expectativa de assistências. Olhando agora para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver aí um banho do Cruzeiro. Foram 26 finalizações contra apenas 6 do Atlético Paranaense, né, um número bem alto para o Cruzeiro, né, uma superioridade bem ampla e bem grande em termos de finalizações. E com esse alto número de finalizações, o Cruzeiro conseguiu uma expectativa de gols maior que a do Atlético, né? 3,13 contra 1,16. Apesar do número alto aí do Atlético, considerando que era o visitante, o Cruzeiro aí com um número bem alto para uma equipe mandante, esse valor de 3,13. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando a qualidade das oportunidades criadas. E quando a gente quer considerar também a qualidade das finalizações, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute. Então, considerando a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender as bolas que foram nos seus gols, a gente vai ver que a expectativa de gols do Cruzeiro cai um pouco para 2,87 e do Atlético Paranaense sobe um pouco para 1,49, né? Mas mesmo a expectativa de gols do Cruzeiro diminuindo e a do Atlético crescendo, a superioridade aqui ainda fica nítida para o Cruzeiro. Bons números aí para as duas equipes nessas estatísticas. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros, né? A gente vai olhar para o número de gols que os goleiros conseguiram evitar. Pelo lado do Cruzeiro, a gente tem o valor de 0,49, que é a diferença entre 1,49 de expectativa de gols do Atlético e o gol que o Atlético conseguiu marcar, que classificaria um desempenho relativamente bom do goleiro do Cruzeiro. Pelo lado do Atlético Paranaense,
o goleiro evitou aí praticamente 2 gols, né? O número de gols evitados aí ficou em 1,87, então um ótimo desempenho do goleiro do Atlético, né? Esse valor vem aí da diferença entre 2,87 de expectativa de gols pós-chute do Cruzeiro e o gol que o Cruzeiro conseguiu marcar. Para a gente fechar nossa análise, se a gente olhar para todas essas estatísticas aí, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender o desempenho das equipes na partida. A gente vai ver o Cruzeiro com um bom número de, né, praticamente todas as estatísticas aqui com 3 ou 4 estrelas, apenas o número de gols marcados com 3 estrelas, então a gente poderia classificar aí o desempenho do Cruzeiro na partida como de bom para muito bom, né, para excelente. Pelo lado do Atlético Paranaense, a gente tem uma estatística com 5 estrelas, 3 estatísticas com 3 estrelas, mas o número de gols marcados com 3 e um baixo número de finalizações, mas ainda assim acho que a gente pode classificar a partida do Atlético Paranaense como boa quando a gente olha para essas estatísticas, e talvez o empate tenha ficado um pouco pior aí para o Cruzeiro, que parece ter tido um desempenho melhor, talvez não muito melhor do que o do Atlético, né, porque nas estatísticas que mais interessavam aqui, né, que seria expectativa de gols pós-chute e desempenho dos goleiros, as duas equipes foram mais ou menos parecidas, aí, bons números para os dois lados. Então, chegamos ao final de mais uma análise de Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 1. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!